se eu já sofri algum preconceito religioso. Para você entender isso, meu nome é Matheus Silas, eu tenho 33 anos de idade e nasci na cidade de João Molevade, Minas Gerais, no interior de Minas Gerais. E eu vou responder uma pergunta que os alunos fizeram para mim. E a pergunta é se eu já sofri algum preconceito religioso. É um trabalho que eu estou fazendo, respondendo sobre preconceito e, em específico, preconceito religioso. Vamos lá. Eu já sofri preconceito religioso. Eu, criança, sem entender, porque a princípio meu pai que decidiu para mim que eu seria um cristão evangélico. Eu nasci num berço cristão, meu pai foi pastor a vida inteira, minha mãe, esposa de pastor. E então eu, na escola, as pessoas, os garotos, meus coleguinhas, eles me escolhiam para o futebol, para jogar, e eu sempre fui selecionado para poder jogar no gol. Engraçado, não sei porquê, né? E eu era o último a ser escolhido. Talvez você está falando, mas só porque você é cristão, só porque eu sou cristão, eu era cristão, né? No tempo atrás aí, na minha infância, eu era o último a ser escolhido na escola. Mas isso não me doía tanto, porque eu era bem ruinzinho de bola, viu? Só para nós, viu? Mas o pior era quando eles começavam a me rotular, ou na verdade rotular o meu pai. Eles diziam assim: o Matheus é filho do pastor Walter, e eles me chamavam filho de ladrão. E aquilo me doía muito. As pessoas gritavam na escola, né? Os meus amigos. E hoje eu entendo que esse preconceito não vinha deles, porque nós éramos criança, inocente. E esse preconceito vinha dos seus pais. E eu vi uma cena também na cidade de São José do Goiabal, meu pai fazendo um culto ecumênico na praça, e algumas pessoas que não eram da nossa religião, mas que tinham uma força dentro da cidade, gritaram com meu pai, pediram meu pai para desligar o som. Meu pai falou assim: mas eu estou fazendo uma coisa boa aqui na praça. E aí ele apanhou, ele levou um tapa na cara na cidade de São José do Goiabal, e eles forçaram meu pai a desligar o som. Outras cenas, eu já vi pessoas jogar pedra na igreja no momento que nós estávamos fazendo a vigília. O que é vigília? É a gente passar a noite orando. E ali eles jogavam pedra e quebraram a telha da igreja, e as pedras entraram dentro da igreja, atingindo as pessoas. O preconceito religioso, ele existiu e até hoje ele existe, por causa da nossa decisão de servir a Deus de uma forma diferente do que algumas pessoas servem. Eu, desde a minha infância, e hoje eu continuo ainda sofrendo esse tipo de preconceito, porque eu nasci no berço evangélico e hoje eu sou pastor da igreja do Evangelho Quadrangular. Tem 13 anos que eu sou pastor, e o preconceito é um pouco menor do que antes, porque as pessoas já começaram a entender a forma que nós direcionamos a prestação do nosso culto, e muitas pessoas já foram beneficiadas, né, pelo nosso movimento, pelo nosso trabalho, e aí o preconceito diminuiu um pouco, mas ele ainda existe. E o que me acalenta, o que sempre me acalentou, foi que o meu pai e minha mãe dizia Mateus capítulo 10, versículo 17. Ele dizia assim, que os homens, acalentai-vos o seu coração,
porque os homens te levarão para o sinédrio, e no sinédrio vocês serão açoitados, vocês serão amarrados. E ali meu pai sempre falou que os cristãos seriam perseguidos, mas no final dessa perseguição nós receberíamos a recompensa. De tantas histórias eu resumi dizendo essas três, né? Na minha infância na escola, do meu pai na praça apanhando e também dentro da igreja sendo apedrejados. Mas tem muitas histórias que são de terror, como pessoas que são mortas por professar a fé em Jesus Cristo. E aí, eu acho que em todos os segmentos tem os seus preconceitos, né? De pessoas que não concordam com a sua atitude, os seus gestos, mas se você crê, você tem fé, permaneça. E uma coisa eu termino te dizendo, que é uma verdade que eu trago comigo, que Jesus, ele é o caminho e a verdade e a vida. Deus abençoe a todos, paz seja convosco.